Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. E hoje eu vou mostrar para vocês como vocês vão tirar ideias de criativos campeões, né, para fazer outros criativos. Então qual que é o objetivo desse vídeo aqui? É que você não reinvente a roda, né, e sim utilize o que já deu certo, mudando apenas alguns aspectos que eu vou mostrar aqui para você, e você consiga fazer aí variações de criativos infinitas para você trabalhar no Facebook Ads ou em qualquer outra plataforma que você use, né? Eu uso aqui o Facebook Ads, certo? Então eu estou aqui na minha tela, ó, eu dividi a tela aqui, tá? Entre o gerenciador e o Canva, tá? Qual que é a primeira coisa que a gente pode tirar daqui? Todos os criativos que eu faço hoje, né? Por enquanto sou eu que faço, a gente já fez mais de 3 milhões de reais vendendo, apenas fazendo criativos no Canva. Tá? Então sem nenhum conhecimento prévio, sem nada disso aí que você acha que precisa para começar. Então você pode simplesmente vir aqui no Canva com templates aqui que já estão prontos, né, os designs e tudo mais, e fazer os seus designs aqui gratuitamente. Você não precisa nem do plano pago do Canva. Tá? Então eu vou mostrar para vocês como que eu tiro as ideias para elaborar novos criativos, tá? E como fazer isso. Então eu tô aqui, ó, eu selecionei uma campanha aqui para vocês verem, ó, tá? Essa campanha, eu peguei o tempo máximo, ela já gastou 5 mil reais, aqui essa campanha aqui, e ela já me deu 400 compras a 14 reais, certo? Então a minha comissão desse produto aqui, específico, ela é 45 reais, certo? 35 reais, perdão, 35 reais. Deixa eu puxar aqui, que deu um probleminha ali. Para que você veja. Beleza, ó. Então eu fiz 400 compras a 14, então isso aqui tá muito bom, né? Então eu tô tendo um lucro mais de 20 reais por venda aqui, tá? Então o que que eu faço? Geralmente quando você já faz algumas vendas, algum conjunto, sempre um criativo que você fez, então os primeiros que você fez ali, algum deles vai se tornar um criativo mais chamativo, vai fazer mais vendas e tudo mais. Então olha o que que eu faço. Eu seleciono sempre o período máximo aqui, por exemplo, numa campanha que está performando bem. Performando bem para mim é o que? Muitas compras, né? Aqui eu considero mais de 30 compras pelo menos, abaixo do custo que eu quero pagar. No caso esse aqui eu posso chegar até 20 reais, tá? Então aqui tá bem abaixo do custo que eu quero, então tá ótimo. Então eu pego essa campanha, como vocês sabem ali, se vocês verem os vídeos anteriores ali, eu trabalho com vários conjuntos e dentro de cada conjunto, ó, eu uso de 5 a 6 criativos por vez. Certo? Para testar vários ao mesmo tempo, se você viu os meus vídeos, você vai entender, tá? Como eu já faço vários criativos, o que que eu faço? Eu venho aqui nessa campanha, seleciono a campanha e vou lá nos criativos, certo? Aí, ó, eu clico aqui em cima da coluna de compras, né? Clicando em cima da coluna de compras aqui, ó, ele vai colocar em ordem decrescente, aqui no caso ordem decrescente, né? De qual criativo fez mais compras, né? E o valor do custo dessas compras. Então, eu quero fazer criativos parecidos com os criativos que já me deram compra no valor que eu quero pagar, certo? Então, por exemplo, assim, ó, esse criativo aqui, ó, que é o N3, é esse aqui, ó, tá? É esse aqui, ó, aqui do lado direito da tela, tá? Ó, é bem esse aqui. Ele já me deu 109, e ó, em várias vezes ele se repetiu. Olha quantas compras ele me deu, porque eu tenho cada um em um conjunto, né? Então, olha só quantas compras ele me deu esse AN3, que é esse aqui, tá? Abaixo do meu custo, olha, me deu 32 nesse conjunto, me deu 32 compras a 10. Então, esse criativo aqui, ele sem dúvida eu posso considerar ele um criativo campeão, porque ele me deu mais de 30 compras, eu considero mais de 30 compras abaixo do seu custo, é um criativo validado para mim, tá? Então, olha o que que acontece. Esse criativo ele tem um enorme potencial, ou seja, eu não preciso reinventar a roda na hora que eu for fazer novos criativos. Eu vou tirar esse criativo aqui como base, né, para fazer novos criativos. Então esse aqui é o melhor e o segundo melhor, ó, que a gente vê aqui que também tem várias vendas, ó, abaixo do custo que eu quero, né, ó, esse carrossel, ó, tem 14 reais, olha. Então esse carrossel também tá muito bom. E aí, depois vem os outros, ó. Mas pode ver que todos os que eu tenho aqui, ó, nenhum se compara ao criativo número 3 ali, né? Que é esse aqui. Então, esse aqui, sem dúvida, é o melhor criativo. Então,
eu vou pegar o primeiro ou o segundo, tá? Aqui no caso eu vou pegar só um para a aula não se tornar tão extensa, mas você vai fazer o procedimento, se você tiver 2 bons, 3 bons, você vai fazer a mesma coisa. Então, para criar novos criativos, o que eu faço, tá? Primeiro a gente tem que entender quais são os elementos que estão aqui, tá? Então eu vou duplicar esse criativo aqui, tá? Ó, então eu fiz uma cópia dele aqui no Canva. E a gente tem que entender o seguinte, esse criativo ele tem um fundo, tá? Porque a soma de todos esses elementos estão fazendo ele performar dessa forma aqui, certo? Então, quando a gente for fazer alguma modificação, criar um novo criativo, nós vamos modificar apenas um dos elementos para ver se realmente é aquele elemento que está fazendo diferença ou não. Então, por exemplo, esse criativo ele tem um fundo, que é tipo um fundo em... Deixa eu dar um aproximar aqui para vocês, ó, um fundo em caderno, né? Tipo com linhas de caderno. Ele tem essa escrita aqui, poderoso material de gêneros textuais, 2 páginas do material. Então, às vezes, se eu trocar a amostra aqui, então temos a amostra, né? Então, ou seja, às vezes é a amostra que está fazendo toda a diferença no anúncio. Ou às vezes é esse texto. Ou às vezes é essa palavra inédito. Ou às vezes é o fundo, né? Então aqui nós temos diversas opções de modificar, tá? Eu vou fazer algumas delas aqui. Primeira coisa que eu penso, gente, é em modificar o fundo do criativo, tá? Então, por exemplo, nesse aqui, e eu sugiro que você faça apenas uma modificação por criativo, porque aí você vai entender o que fez esse criativo aqui ter essa performance maravilhosa que ele teve, tá? Se você mudar 3 coisas, você não vai saber qual das coisas influenciou nisso, tá? Então você vai mudar apenas uma vez, uma coisa por vez. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou tirar esse fundo, tá? Ó, tirei esse fundo e vou ver aqui em outros fundos, ó. Tá vendo aqui? Tinha uma, ó, tá aqui a folha de caderno que ele tava. Eu posso tentar colocar esse aqui, ó, por exemplo, né? Que é um fundo mais geométrico, por exemplo, né? Desde que não prejudique, lógico, né, a visibilidade aqui, né? Então, por exemplo, tem esse fundo azul, olha só. Mas ele já vai prejudicar a visibilidade, eu já vou ter que trocar a cor das letras aqui. Então já é mais uma modificação, tá? Então eu procuro não fazer. Procuro fazer, por exemplo, colocar um fundo amarelo, né? Ou uma cor sólida, por exemplo, ali tinha linhas, né? Mas eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, só essa cor aqui, tá? Então estou testando. Pode ver que os demais elementos estão iguais. Se esse criativo aqui ele não tiver a mesma performance, tá? Que esse aqui, ou pelo menos parecido, ou né, um pouquinho melhor, um pouquinho pior, né? Eu já vou saber que esse fundo tem grande interferência no criativo, certo? Percebendo isso, né? Eu consigo deixar o fundo que estava e modificar outro elemento aqui, tá? Agora, se esse fundo azul, por exemplo, tiver um resultado convincente, bom, não tão bom quanto esse, por exemplo, mas um resultado na média, por exemplo, assim, tá? Eu já percebo que é outro elemento da foto que está chamando a atenção aqui, não tanto o fundo. Então, ou seja, o que eu posso fazer? Eu posso criar vários criativos com cores de fundo diferente, para ver se eles vão performar também e comprovar essa minha tese, né? De que o fundo realmente não está fazendo diferença, o que está fazendo diferença é alguma coisa aqui, tá? Outra forma, tá? Então eu vou duplicar ele aqui. Eu quero testar, por exemplo, se as amostras, no caso as imagens que estão aqui, que estão fazendo esse criativo ser tão bom assim. Então o que eu faço? Eu posso vir aqui, deletar essas amostras aqui e achar umas outras, tá? Vou pegar outras amostras aqui, ó, que eu tenho. Ó, é do mesmo material, né? Então isso aqui serve para qualquer produto ou serviço, né? Então você vai colocar outra foto do produto se você estiver vendendo outro produto, né? Ó, então eu vou colocar aqui a foto e vou tentar deixar mais ou menos na posição que as outras estão, certo? Ó, aqui e aqui mais ou menos, certo? Ó, aqui já fica exatamente conforme a de cima, tá? Então, pronto, ó, já tenho mais um criativo, deixa eu mostrar de pertinho para vocês, ó, para testar trocando apenas as imagens, certo? Então, então só nessa variaçãozinha aqui eu poderia fazer diversas cores, tá? Então, por exemplo, poderia pegar aqui e colocar essa cor, por exemplo, ou um rosa, né? Só variar a cor, por exemplo, aqui um amarelo, por exemplo, né? Vamos deixar um amarelo.
Ó, então só a partir desse criativo, que ele está muito bom, que a gente chama de criativo campeão, né? O que está dando um resultado bom e abaixo do que você quer pagar, né? Então, ó, vejam que em poucos segundos eu já criei um outro com uma amostra diferente, eu já criei um outro com uma cor diferente, outro com uma cor diferente. Então aqui já foram 3 criativos que eu tenho para testar com base naquele ali em pouquíssimos segundos. Então vejam que eu não preciso ficar reinventando tudo e tentar criar um outro do zero. Eu posso fazer isso aqui tem dado muito certo, tá? Então é mais ou menos isso. Outra coisa que a gente pode mudar aqui, por exemplo, né? Então se eu vi que realmente são as imagens, eu vou voltar e deixar as imagens, né? Se eu ver que essas imagens performam melhor, eu vou comprovar a teoria de que o fundo é algo que está chamando mais atenção. Tá? Então eu posso, por exemplo, vir aqui, duplicar novamente esse aqui e modificar essa palavra. Tá? Ao invés de inédito, eu posso colocar, por exemplo, sinônimos, exclusivo, por exemplo. Né? Exclusivo. Tá? Então, ou seja, com esse teste aqui, né, eu vou conseguir ver se a palavra exclusivo faz muita diferença entre a palavra exclusivo e a palavra inédito, porque eu vou comparar um com o outro. Então vejam aqui, ó, que em pouquíssimos segundos a gente criou mais 4, 5 criativos a partir de um criativo que está muito bom. Então, e se tivesse mais de um aqui, por exemplo, ó, esse criativo aqui ó, também, ó, se você somar esse criativo preto aqui, ó, deixa eu editar aqui para mostrar para vocês mais de perto. Ó. Esse criativo preto, olha só, deixa eu mostrar aqui. Ó. Então, olha só, esse fundo, por exemplo, vamos supor que eu tenho esses 2 criativos bons, né? Esse aqui, tá? Que a gente já viu. E esse aqui, ó, que ele também já me deu 2, 4, 6, 7, 8, 9. Já me deu 10 compras bem abaixo do que eu quero pagar. Tá? Então ele também é um bom criativo. Então o que eu posso fazer com esse criativo aqui que também se mostrou um bom criativo? Né? Eu posso mesclar os 2 criativos que estão bons. Como assim? Vamos lá. Vamos achar ele aqui primeiro. Tá aqui ele. Ó. Pronto, é esse aqui, né? Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma cópia desse criativo aqui. Eu vou jogar ele lá para baixo, tá? Para que a gente possa, vou jogar ele aqui para baixo, perto do outro, para que a gente possa comparar os dois, tá? Vamos lá então, deixa eu colocar aqui mais para baixo, ó, pronto, tá? Ó, ele está aqui. Esses são os 2 melhores criativos que eu tenho, tá? Então eu vejo que a palavra gêneros textuais, então aqui você consegue também definir alguns padrões que estão se repetindo. Certo? Então você consegue ver, por exemplo, que a palavra gêneros textuais está nos 2, tá? As informações de 100% editável com os códigos e gabarito também está nos 2. O que se muda aqui, tá? A gente está mudando as amostras e o fundo, tá? A princípio. E essa palavra é inédito. Então o que eu posso fazer? Eu posso criar um terceiro criativo aqui, tá? Usando, por exemplo, esse modelo com as 2 amostras que estão aqui, tá? Pronto, posso colar aqui as amostras, tá? E aí eu vou estar usando as amostras aqui. Então já tenho um criativo mesclando os 2 para testar, certo? Então deixa eu aumentar aqui, beleza. O que eu posso fazer mais? Eu posso, por exemplo, trocar o fundo. Então eu pego esse fundo aqui, ó, desse criativo que já deu bom, e vou mesclar, vou copiar, por exemplo, esse fundo e vou colar aqui. Ó, colei o fundo. Claro que aqui daí eu vou ter que modificar a cor, por exemplo, né? Então vou colocar aqui um branco, né? Aqui da letra um branco, ó. Então olha só como é que ficou. E também posso pegar esse fundo desse criativo que deu certo, tá? Eu vou duplicar aqui e colocar nesse outro que também deu bom. Tá? Então, ó, aqui eu já vou ter que mudar para um preto daí, né? Para que fique nítido, né? Isso vocês têm que cuidar bastante. Opa! Aqui é na letra e não na coisa aqui. Isso, olha só. Então, acabei de criar mais
várias variações juntando dois criativos que estão bom. Entenderam? É assim que eu faço novos criativos. E geralmente esses criativos ele tem um resultado espantoso de tão bom, tá? Então se vocês gostaram dessa dica, espero que vocês tenham gostado muito. Comentem aqui abaixo, se inscrevam no canal que vai ser um prazer tá fazendo sempre novos vídeos aí pra vocês. Até a próxima!